Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Esta videoaula foi uma sugestão de vocês para que eu falasse sobre o verbo arbeiten, trabalhar, usado com as diferentes preposições com exemplos. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Então, a proposta desse vídeo é vos mostrar as diferentes preposições que nós usamos com o verbo arbeiten, que isso é muito comum no idioma alemão, que isso também acontece com muitos outros verbos. Então, aqui eu vou vos apresentar preposições que são usadas junto com este verbo e qual que é o sentido do uso delas, porque muitas vezes na tradução o efeito não é o mesmo, a explicação, o entendimento não é igual, né? Então, muitas vezes vocês não conseguem identificar o sentido do uso correto do verbo. Então, aqui eu vou apresentar para vocês exemplos em quais situações que nós vamos usar cada uma dessas preposições, certo? Então, o primeiro exemplo seria com o verbo arbeiten com a preposição als. Nós, então, usamos essa preposição als quando nós formos falar em qual profissão que nós trabalhamos. Profissão, o nosso ofício. Então, aqui temos o nosso primeiro exemplo. Ich arbeite als Architekt. Ich arbeite als Architekt. Eu sempre vou usar a preposição als se eu estiver me referindo à minha profissão. Qual é o tipo da minha profissão? Qual que é o nome da minha profissão, certo? Então, esse sempre vai ser o sentido do uso do als. Próxima preposição é a preposição bei. Então, a preposição bei no idioma traduzido para o português tem muitas traduções, mas aqui eu estou agora apenas falando o sentido do uso, porque muitas vezes tem gente que me escreve, eu coloquei no Google Translator e não consegui entender a diferença. O Google Translator, na verdade, é uma ferramenta que mais ou menos, entre aspas, traduz aquilo que está escrito em um outro idioma. O sentido do uso não é correto. Muitas vezes a tradução, entre aspas, também não é correta, né? Então ele confunde muito. O ideal é olhar no dicionário. E aí sim, vocês também podem no dicionário muitas vezes encontrar exemplos lá, certo? Então isso que eu muitas vezes falo. Claro que talvez é muito mais chato de olhar no dicionário, folhear e achar a palavra, o verbo que você está procurando, mas você pode ter certeza, você pode ter segurança naquilo que você está, na informação que você está buscando, né? Então o Google Translator ele não é uma ferramenta correta para o uso, procurar palavras ou verbos, especialmente entender o sentido do uso de muitas preposições. Até porque muitas preposições são usadas com sentidos muito diferentes no idioma alemão, né? Então, aqui eu estou explicando o sentido do uso delas. Então, aqui o bei, eu sempre vou usar arbeiten bei, se eu estiver trabalhando numa firma, eu vou citar o nome da firma. Então, antes era o als, eu cito a minha profissão com als, e aqui o bei, então eu vou citar o nome da firma, da empresa. Então, um exemplo, ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei Siemens. Certo? Então, a preposição bei, ela vai me dar a informação em qual empresa que eu estou trabalhando. Aqui vocês têm que esquecer a tradução dessas preposições, certo? Porque vocês buscarem a tradução literal confundem muito, tá? Então, não busquem essas traduções literais aí, muitas vezes também no Google Translator. Isso vai só confundir a cabeça de vocês. Então, busquem a tradução do sentido do uso e em cada situação, certo? Por isso que também agora estou fazendo esse vídeo para vocês entenderem finalmente o uso, né, dessas preposições junto com o verbo arbeiten. Então, nós temos o nosso terceiro sentido de uso das preposições, que seria o für. O für é uma preposição muito usada no idioma alemão.
tem muitos sentidos de uso dela, então aqui é muito perigoso você literalmente traduzir essa preposição aqui. Você tem 99% de chance de fazer alguma coisa errada, então o ideal é você sempre procurar o sentido de uso correto, tá? Então aqui com o verbo arbeiten, então se você disser, por exemplo, a gente tem aqui, ich arbeite für Herrn Meier. Ich arbeite für Herrn Meier. Então, o für, ele quer dizer aqui que eu estou trabalhando para uma pessoa. Se eu citar o nome da empresa, então, como eu falei antes, eu vou usar o bei. Se eu citar a minha profissão, eu uso o als. E aqui, se eu citar o nome da pessoa, por exemplo, eu citar o nome do meu chefe, pessoa que eu estou subordinada a ela, então eu vou sempre usar a preposição für. Ich arbeite für, ok? Então aqui sempre vai ir o nome de uma pessoa, o nome do seu chefe, do seu subordinado. Próxima preposição. Nós temos ainda também arbeiten an. Então, an, ele vai nos mostrar o quê? No que eu estou trabalhando, com o quê? Projeto, um livro, né? Então, aqui você cita qual que é o tipo de sua atividade. O exemplo, ich arbeite an dem Projekt. Ich arbeite an dem Projekt. E por último, esse vídeo aqui é bem curto, mas muito, muito importante, né? Então, a última preposição que nós temos é o mit. O mit também é uma preposição extremamente usada no idioma alemão, tem muitos sentidos de uso. E aqui, juntamente com o verbo arbeiten, ich arbeite mit. Então, aqui eu estou dizendo com quem eu estou trabalhando. Quem que são os meus colegas de trabalho? Aqui você vai citar os teus colegas de trabalho, o nome dos teus colegas de trabalho. Então, nós temos aqui um exemplo. Ich arbeite mit Herrn Hoffmann. Ich arbeite mit Herrn Hoffmann. Então, aqui o mit, ele vai destacar a pessoa com a qual você está trabalhando. Aqui, obviamente, você pode citar mais nomes, mas o mit sempre vai ter o intuito de uso de você citar o nome dos teus colegas de trabalho. Então, você fala com quem você está trabalhando, certo? Então, essas aqui seriam as 5 preposições com as quais nós usamos o verbo arbeiten, certo? Então, é muito importante saber o sentido de uso de cada uma, porque é muito diferente o uso de cada uma delas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham sido aproveitosas essas informações. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!